receber aqui, viu? A honra Você é toda sabe que eu minha. sou sua fã, eu tenho assim enorme orgulho da pessoa que Que isso. você é. Então, assim, para mim é uma honra muito grande. Estamos esperando Obrigado. esse momento certo. Eu vou fazer aqui uma abertura, abertura de sempre, para quem não conhece o canal Catárse Psique. Ele se propõe a trazer vivências diversas, de diversas áreas, de pessoas comuns como nós, que têm uma vida com desafios, com superações, e que passam por toda a sequência de vida e chegam lá. Então, todos nós podemos também conseguir, tendo determinação, amor, carinho, né? Então, as pessoas que vêm aqui têm passado isso com muito carinho para nós. E hoje não vai ser diferente, porque Frederico, ele tem uma história linda de vida, é um rapaz muito jovem, e tem, assim, uma bagagem incrível. E, com certeza, ele vai passar isso para nós, assim, com muito amor. Fred, eu gostaria que você se apresentasse a sequência da nossa conversa. Você sabe, você vai falar para nós sobre assim, a arte de empresariar, né? Você que já passou por alguns processos do empresariado aí, né? Que é uma pessoa incrível, assim. Para quem não sabe, Fred já deu várias entrevistas nas TVs aí de Brasília, então é uma pessoa que está acostumada aí com os bastidores, ele é uma pessoa incrível. Então, vai trazer para nós, a história é essa, você vai falar sobre a arte empresarial, contando assim um pouco da sua história, né? O que você quiser contar da sua história, logicamente, né? Seus maiores desafios que você teve que superar, e vai terminar lá contando para nós quais são as lições aprendidas no decorrer dessa sua jornada até então. Pode ser assim? A palavra é Perfeito, sua, eu vou perfeito. tentar não interromper. Fique à vontade. Na verdade, a honra é toda minha. Você é um grande exemplo. Se existe alguma bagagem, grande parte dessa bagagem vem do seu exemplo, da sua pessoa, que sempre foi inspiração para mim e para nossa família, né? Você é uma pessoa incrível e você foi uma das responsáveis pelo pontapé disso aqui tudo em 1996, mais precisamente a partir de agosto de 1996, quando foi que eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho, né? Bom, eu sou Frederico Barros, Barros com muito orgulho. Eu tenho 40 anos, nascido e criado e morador de Brasília, apaixonado por Brasília. Sou empreendedor. Minha mãe identificou quando que eu comecei a empreender, foi com 17 anos. Então tem 23 anos que eu empreendo. Mas, vamos dizer assim, da parte séria mesmo, assumindo as responsabilidades dentro da parte de legislação, desde 2010. A gente começou a história em 1996, meu primeiro emprego, uma emissora de televisão, a maior afiliada da Globo, a Rede Amazônica. Eu entrei lá para poder ser auxiliar de cinegrafista, mas muito pequenininho, eu não podia ir para a rua. Literalmente não dava para entrar no Congresso. E de lá, o meu padrinho, que se tornou padrinho, o seu Moreira, não quis deixar eu perder a oportunidade, me colocou para trabalhar dentro do escritório. Comecei a fazer serviço de office boy, cuidava do cafezinho, limpava o banheiro, as mesinhas, e ali eu comecei a valorar o que são momentos, responsabilidades, deveres que a gente tem perante a sociedade. Foi um momento, para mim, de grande evolução e um amadurecimento. Eu tinha ali quase 14 anos, ainda tecnicamente falando, a legislação não permitia, mas eu estava para completar já para ser um menor aprendiz. Estava muito na véspera, de agosto para outubro. Nessa caminhada, a gente, como criança ainda ali, sem ter muita percepção, aprendeu a respeitar diversos momentos e amadurecer com o seu Aldo, me ensinando ali muita coisa, puxando muita orelha. De lá eu fui para o Exército. No Exército passei 2 anos, e do Exército eu fui trabalhar na área de hotelaria. Saí do Exército e fui trabalhar como mensageiro de hotel, na recepção, com o sonho de virar um recepcionista ou chefe de recepção. Os momentos passaram, fiz aperfeiçoamento na área de turismo, e de lá fui trabalhar numa agência de viagens. E quando eu tinha 17 anos, antes de ir para o quartel,
eu criei um primeiro projeto, que foi meu primeiro empreendedorismo, vamos dizer assim, a minha primeira coisa que eu empreendi, que foi um projeto para um show de rock, que era uma banda que eu tinha, e essa banda não tinha muito espaço para tocar, então eu resolvi criar os meus próprios shows para poder colocar minha banda para tocar nesses shows. Então a gente criou um projeto que rodava todas as cidades de Brasília, que são chamadas de satélite, né? Cada cidade que compõe o Distrito Federal é chamada de satélite, então o projeto chamava Satélite. E eu fazia intercâmbio cultural entre as cidades, levava bandas de uma cidade para outra e, consequentemente, a gente ia conhecendo a cidade, ia conhecendo as novas bandas como a minha. Passados os anos, o projeto deu super certo, teve uma escala muito boa, a banda começou a crescer, a gente chegou a dar entrevistas na Transamérica, tínhamos o baterista mais jovem de bandas de Brasília, começou com 9 anos e a gente tinha um som muito bom, mas em decorrência de banda é uma coisa bem complicada, a gente acabou fechando a banda. Fui para a área de turismo, da área de turismo eu fui evoluindo essa área de eventos, que eu criei o evento, comecei a trabalhar com licitações, comecei a organizar eventos públicos, com verba pública, eventos de médio e grande porte, até 2.000 pessoas, e as responsabilidades foram aumentando com isso. E nisso eu tive contato com o dono da agência de viagens, que eu agia com procuração, com responsabilidade dentro da empresa, fui entendendo o que é empreender. Nesse amadurecimento de entender o que é empreender, me deu a vontade de empreender. E quando eu saí dessa agência, em virtude que eu estava finalizando o término de meu primeiro casamento, que essa agência era do meu ex-sogro, eu quis e precisava andar com as minhas próprias pernas e fazer o meu futuro. Quando a gente encontra a mulher certa, a gente consegue ir aonde a gente quer chegar, as coisas se encaminham melhor, e com certeza todas as falas, todos os apoios que a gente tem num companheiro, numa companheira, advém dessa bênção que é ter uma pessoa perfeita, que no caso é a minha esposa, Andiara. A gente começou a sair de uma região de uma qualidade de vida muito boa, e fui recomeçar literalmente do zero, saí do centro de Brasília e fui morar na cidade que eu cresci, que é Planaltina, uma cidade mais periférica, e fui morar em cima de uma oficina, no setor de oficinas. Então, assim, virei as costas, não levei nada, e fui começar tudo do zero. Fui trabalhar, primeiramente, numa empresa de um amigo. Essa empresa não deu certo, porque ele não cumpriu as comissões que ele tinha falado, e eu, um dia, discuti com a dona da empresa, que não estava tudo certo. Eu e a Andiara estávamos trabalhando lá e fomos demitidos na mesma hora. Eu coloquei a mão sobre a perna da minha esposa e falei para ela, ela me perguntou, o que a gente vai fazer agora? Nós estávamos morando de aluguel, o nosso primogênito tinha 4 anos, o João Gabriel, tínhamos prestação de carro para pagar, tínhamos babá e o aluguel. E os dois demitidos, não tinha seguro-desemprego, a gente não estava em contrato CLT, e só tínhamos R$ 4.000, que era aquela comissão que estava para entrar. Eu botei a mão na perna da Andiara e perguntei e falei para ela, você confia em mim? E ela falou assim, confio. Falei, então nós vamos começar a nossa empresa a partir de agora. E de imediato ela falou, então vamos. Eu lembro até onde que eu estava dirigindo na EPTG, uma estrada parque que tem aqui em Brasília, e eu peguei e liguei para minha mãe, que está assistindo aqui agora. Falei, mãezinha, que eu chamo minha mãe de mãezinha e minha madrinha de Dindim, até quando eu tiver com 80 anos. Eu posso pedir uma linha telefônica para o seu apartamento? Minha mãe morava na cidade mais próxima do centro, que era Bandeirante, e ela falou, pode, o que é? Eu falei assim, eu quero começar a empresa, mas eu quero ficar mais próximo, porque Planaltina fica longe para mim fazer as visitas. E ali eu convidei um outro amigo meu, o Valdo, que era um programador, e criamos uma verdadeira fábrica de software para eventos. O nome dela, já diz a que viemos, chama-se Fazendo Mais, e a Fazendo Mais começou ali, eu e o Valdo não tínhamos dinheiro para comprar nada, e a gente juntou e dividiu ali
um valor para poder abrir a empresa, que eram R$ 300. A gente rachou o percentual que seria da empresa, cada um pegou seu valor e pagou o contador para abrir o CNPJ. E eu comecei a fazer a ligação para todos os meus clientes, que até então eram os que eu já eram amigos meus do turismo, que eu tinha levado para essa empresa desse amigo meu que não deu certo. E aí, começamos a fechar eventos. O primeiro evento que eu fechei era um conselho nacional de secretários, que é o CONSAD, e eu ainda não tinha a empresa aberta, a empresa não abria como hoje, 24 horas, 48 horas, e a gente pediu para ela segurar uns dias para poder fazer a nota fiscal dela. E a gente fez a nossa venda, né, de um evento grande. A primeira venda na parte prática foi a locação de uma impressora com um grande amigo meu, mas a venda real de um evento veio do CONSAD. E ali eu falei para a Andiara, a gente viu que ia começar a vir as coisas, mas no decorrer dos meses ali, no comecinho, as contas estavam vindo, né, aluguel, prestação de carro e as contas da casa. A babá foi uma grande amiga, ela falou que não precisava de dinheiro nenhum para ela, que ela não olhava o nosso filho por dinheiro, que ela não tinha necessidade, ela abriu mão durante um período para poder receber. E aí então a gente foi tocando, eu e a Andy. A Fazendo Mais, ela veio com a intenção de trazer, o meu foco era ser a maior referência em tecnologia para eventos no mundo. Pensava muito audaciosamente em querer trazer uma referência do Brasil, de Brasília, para o mundo. E a gente, em 2010 mesmo, foi o ano que o Barack Obama veio ao Brasil. E ele veio em Brasília e em outros estados para poder fazer o evento com os 2.000 maiores empresários de cada região, para poder estar falando sobre algumas tendências de corporativismo e mercado. E a Fazendo Mais fechou o seu primeiro evento, com um evento internacional, e nós conseguimos, fomos fazer os nossos totens de atendimento touch. Eu vendi as coisas antes de elas existirem. O Valdo, que veio a falecer na Covid, que Deus o tenha, ele ficava louco comigo, porque eu chegava falando assim, Valdo, vendi tal sistema, e agora você tem que fabricar. E aí eu vendia o impossível sendo possível, porque eu confiava muito na capacidade intelectual do Valdo. O Valdo era uma pessoa muito inteligente, e ele conseguia entregar. E eu lembro que no evento do Obama eu construí o primeiro totem touchscreen de Brasília. A gente fez de madeira, como eram feitos os computadores, os primeiros computadores. Fez uma carcaça, fui para uma oficina, mandar pintar com pintura especial de carro, tinha tudo na minha cabeça. Fomos fazendo isso, chegamos no evento do Obama com a pintura ainda fresca, e foi um sucesso. A gente começou a empresa com R$ 300, em julho de 2010. Em dezembro de 2010, nós já tínhamos R$ 60 mil em equipamentos comprados, quitados. Em 2011, nós faturamos o nosso primeiro milhão, foram em torno de R$ 1.600.000. Em 2012, já passava dos 2 milhões de faturamento, e nós fomos progredindo no decorrer dos anos com essa empresa maravilhosa, fazendo eventos no Brasil todo. Chegamos a fazer um dos maiores eventos do país, que é o Carnaval do Rio. Fizemos 2 anos de Carnaval do Rio antes da pandemia, 2019, 2020, e chegamos a construir o primeiro sistema, que é o nosso grande forte, foi construir soluções que não existem. E fizemos o primeiro sistema que a Prefeitura do Rio teve para gerenciar os 1.200 blocos de rua, para média de 7 ou mais milhões de pessoas, onde a gente integrava todos os órgãos que eram responsáveis por cada etapa dentro do carnaval. Prefeitura com Justiça, Prefeitura com 7 Rio, Prefeitura com a parte de limpeza, tudo era integrado no nosso sistema, e foi perfeito, porque até o TCU teve em mãos relatórios precisos e relatórios concisos dentro daquilo que eles esperavam com relação aonde que estavam acontecendo as coisas. E aí a Fazendo Mais, ela teve o período de pandemia. Foi um momento de grande dificuldade, quando tudo parecia estar caminhando bem. Antes da pandemia, a gente teve a queda do governo, quando a Dilma saiu. Então, o mercado de eventos é muito ligado ao mercado econômico.
é diretamente ligado. Qualquer promoção global de qualquer marca, ela acontece se o mercado econômico estiver bom. Senão as grandes empresas, elas retraem seu investimento, consequentemente os congressos grandes, os patrocínios grandes caem, porque as empresas grandes já têm uma visão de mercado onde elas podem, quando elas podem investir ou não. E desde da queda do governo Dilma, a gente estava passando por um momento de crise econômica e a empresa vinha caindo o seu faturamento. E a gente sempre ali juntando o dinheirinho nosso, que é o nosso combinado, o meio do Valdo, era de fazer retiradas a partir do momento que a gente tivesse em lucro guardado R$ 1 milhão. E esse dinheiro começou a ser dissolvido para poder manter a empresa. Já não estava dando aquele lucro todo, a gente começou a tirar desse dinheiro. Bom, aí veio a Covid, né? Veio a troca de governo, mais uma troca que a gente passa de um governo de esquerda para um governo completamente de direita. Nesse momento, o primeiro ano é troca geral de cargos, então como a gente trabalha muito com eventos públicos também, principalmente em Brasília, a gente passa um ano sem contratos, praticamente, porque quando o governo está trocando tudo, ele não está contratando. E quando era o ano de vir contratos, entra a pandemia, Covid-19. Quando aconteceu isso, quando estava para fechar, eu me tranquei em casa e fui botar minha cabeça para pensar que eu precisava criar algo que fizesse sentido não para mim, mas para a sociedade de um modo geral que ia viver uma pandemia. E aí eu saí de vários grupos que eu estava no WhatsApp para me ater em concentrar, fechei tudo que eu podia ter de distração e fiquei pensando em uma plataforma. Então, se eu vivia de tecnologia, tinha que criar tecnologia. Criamos uma das primeiras plataformas de transmissão online na pandemia, só que, diferentemente do Zoom, com uma qualidade de entrega de até 4K. Qual que era o meu objetivo? E a vida de empreender é tudo isso que a gente está falando. São momentos que a gente cria, imagina, testa, e nem sempre o mercado vai reagir conforme o seu desejo ou o seu produto. Então tem muita coisa envolvida nisso, né? Enfim, investimento, marketing ou momento. O momento, às vezes, faz ser melhor. E a gente começou a fazer essa plataforma. No 15º dia da pandemia, a gente lançou a ideia de levar entretenimento para as pessoas que estão em casa de uma forma segura e qualitativa. E aí nós fizemos uma plataforma chamada Acesso Ingresso, que era para poder vender shows, palestras, eventos online, para que o nosso mercado em si não parasse. Porque o mercado de evento, ele gira indiretamente aí quase R$ 1 trilhão dentro da sua abordagem do que ele faz. Vamos pegar aí turismo, a parte aérea, tudo que o mercado de eventos gira. E hospedagem, enfim, tudo que o mercado de eventos gira um valor significativo para a economia. E nessa pegada a gente não queria parar com o nosso mercado, obviamente, eu vivia daquilo, não tinha outro negócio para poder sobreviver, e a gente lançou a plataforma. Junto com o nosso lançamento, veio as ondas das lives no YouTube. E aí isso aí foi o meu calcanhar de Aquiles, dentro da minha ideia, que as lives começaram a ser gratuitas e qual era o sentido que você ia comprar um show para assistir em casa? Que a minha ideia era que o show fosse R$ 10 por conexão. Então você ia assistir um show em casa e poderia ter oportunidade de sorteios, de brindes, enfim. Ter uma venda que você tivesse benefício também. E com essas lives o interesse foi baixo. Mas quando eu apresentei para alguns grupos de empresários da área de produção e música, que aí eu peguei aqui próximo da gente, Goiânia, né? Chegamos ao pessoal do Gustavo Lima, dentro do grupo deles ali, Leonardo e tal, e eles se interessaram, mas tentaram pegar a nossa ideia. Em Goiânia, eles, obviamente, pessoal muito milionário, Gustavo Lima e esses cantores, contrataram um grupo e foram criar uma plataforma simultaneamente a nossa. E eles tentaram fazer 2 lançamentos que foram desastrosos, não funcionou, a plataforma não aguentou, ela caiu, deu muito problema, teve que devolver ingresso.
e a gente tentando vender essa plataforma. Mas, novamente, os shows eram de graça no YouTube, e a gente teve que lidar com isso. E é cultura nossa nacional, obviamente, desde as piratarias, do consumo, né? Pouca cultura de investir em um livro verdadeiro, investir a cópia, pouco consumo investir quando era CD original para um CD pirata, e a gente passou por isso. E a nossa ideia era manter todo o nosso mercado. As lives caíram de padrão, os cantores começaram a beber, ficar bêbados, falar bobagem, e desvalorizou até as próprias lives gratuitas. Então as pessoas perderam o interesse por isso. Ok, plataforma não decolou, a gente conseguiu ainda fazer alguns shows com bandas grandes, Turma do Pagode, enfim, mas ela não decolou. A ideia era boa. A minha ideia era que se 1.000 pessoas assistissem, eu falei para o Gustavo Lima, se 1.000 pessoas assistirem a live, 10.000 pessoas comprarem ingressos de R$ 10, a gente tem aí a R$ 100.000. Se 100.000 pessoas, você tem 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão de pessoas assistindo sua live. Se 100.000 pessoas comprarem esses ingressos, a gente tem R$ 1 milhão. E você vai ganhar mais que o seu cachê, que você cobra 250 mil. No início era 250 mil o cachê dele. E você vai ganhar tanto dinheiro quanto a gente. E a ideia era realmente escalar, né? Se eu fizesse 5 shows diferentes, de estilos diferentes, isso viraria números grandes e a gente teria uma empresa de realmente que fizesse sentido. Fora do Brasil, um outro rapaz fez isso também, ficou multimilionário, e aí foi acabando o nosso dinheiro. Os meses da pandemia foram passando. A gente segurou 11 meses com a nossa empresa. Eu e o Valdo combinamos que a gente iria até o fim sem demitir os funcionários, que o último dinheiro seria da rescisão. E aí a gente fez empréstimos para aguentar, porque o nosso dinheiro já estava acabando. Seguramos aí mais de R$ 500 mil de folha durante esses 11 meses. E chegado o fim, a gente não tinha mais o que fazer, como fazer. E morando, né, onde a gente mora, o custo de vida é alto. A gente ficou muito preocupado. A minha esposa, realmente, ela ficou tensa, chorava, preocupada. E aí eu falei para ela, você confia em mim? Mais uma vez. Aí eu confio. Então, vamos pensar em algo. A gente vem de uma família que cozinha muito, né? Meu pai, minha mãe, minhas tias. E eu cresci na beira do fogão, ao redor da minha mãe ali. Eu estava do lado da minha mãe, até para fazer bordado. Quando ela precisava de fazer bordado, para complementar a renda, fazer doce. E eu, desde os meus 9 anos, sempre amei cozinhar ali ao lado da minha mãe, que sempre foi uma grande cozinheira, uma grande pessoa. E por gostar de cozinhar, o nosso lazer, meu e da minha esposa, sempre foi em servir. Receber amigos, celebrar, confraternizar a vida. Então, os nossos recursos de lucros, enfim, eram investidos em jantares, eram investidos em saídas gastronômicas, viagens, sempre tinha que ter um fundo gastronômico. E a gente não sabia o que fazer. Ela falou, alguns amigos falaram, gente, por que vocês não abrem alguma coisa de comida? Vocês cozinham muito, vocês têm essa pegada. Aí um grande amigo meu, irmão, Thiago Mitsuka, que nasceu no mesmo ano que eu e foi criado junto, o pai dele até é meu padrinho também, que Deus o tenha também, ele falou assim, eu tenho uma máquina de pão, Fred, e eu sou apaixonado por gastronomia italiana, eu amo gastronomia italiana. Aí eu e a Andy deitado lá no quarto, passando a mão na cabeça, pensando, e aí, o que a gente vai fazer? Aí ela falou assim, a gente pode fazer pão, bolo. Aí eu falei assim, amor, mas pão, massa, não é uma cultura de consumo diário das pessoas. Acho que é um negócio que, assim, a gente sabe que os nossos amigos iriam ajudar, a gente sabe no sentido que eles abraçariam com a gente, comprariam da gente, para que a gente não passasse nenhuma dificuldade. Não que a gente contasse com isso, a gente sentia isso na entrega deles. E aí, a gente, conversando, chegou à conclusão, não faz sentido. Vai ser bom 2, 3 meses e depois a gente vai ficar que nem um louco aí e depois vai ter que recomeçar de novo. Aí a Andiara falou assim, por que você não faz churrasco? Aí eu falei assim, amor, mas eu não quero fazer espetinho. Espetinho já é uma coisa que todo mundo faz. Se for para fazer algo, eu quero ser algo diferente, como foi a Fazendo Mais.
quando eu abri a Fazendo Mais, eu só tinha um concorrente, que era o meu ex-chefe. E, por sinal, eu que tinha colocado ele no mercado de evento. E aí, a gente elaborou uma ideia de fazer uma parrilla, um churrasco argentino. Como Brasília é uma cidade parque, linda, maravilhosa, uma cidade que ela relativamente é segura, né, para você andar na rua com o celular na mão, parar a carteira em cima da mesa e ficar tranquilo até, de certa forma, eu falei, vamos fazer isso ao ar livre. E aí, o porteiro do prédio onde eu resido falou assim, por que você não pega o ponto de cachorro-quente do rapaz que tem ali? Eu falo com o prefeito da quadra, que por sinal é síndico do meu prédio também, né? Ele falou assim, fala com o prefeito da quadra. Eu falei, tá aí. De tecnologia para gastronomia, né? Aí, o mesmo amigo Tiago que ofereceu a máquina de pão, me ofereceu a oficina de garagem dele, que ele faz as coisas para ele constrói as coisas da casa dele. É o Tiago Wilbert, vamos dizer assim, né? E Uhum. aí, o Tiago me cedeu. Em 4 noites nós construímos a nossa parrilla e fomos para a Rua de Brasília, ser a primeira parrilla de rua de Brasília. Começamos vendendo ali em época de chuva, como estamos agora aqui na cidade. Muito frio. Primeiros dias, primeiras semanas não foi rentável, mas todo começo de negócio é assim. Eu e minha esposa no começo está fazendo mais, tivemos que pegar dinheiro emprestado com amigos, parentes, para poder manter a nossa casa até que a Fazendo Mais desse dinheiro. Então, a gente veio nessa ideia e a gente conseguiu emplacar algumas matérias, grandes amigos também ajudaram a gente tem uma assessora de imprensa muito competente, emplacou até Bom Dia Brasil, falando do modelo de negócio para a pandemia. Então, a gente estava sendo uma referência de não desistência, de correr atrás. Confesso que não foi muito fácil, porque a gente sai de um padrão de faturamento de milhões para vender um ticket ali de 50, 60, 80 reais, e tá na rua, né? Você tá na rua ali, não era vergonha. Mas é muito diferente o jeito de relacionar, o jeito de lidar com a venda disso. Saí do terno, da gravata, e fui para boina e o avental de couro. E o Assados do Fred se tornou uma das maiores referências de churrasco na nossa cidade. A nossa entrega foi executada como a gente queria. A gente queria trazer as pessoas para se encontrarem em um ambiente ao ar livre, que a nossa parrilla ficava na rua, debaixo de árvores, a coisa mais linda, tudo verde, tudo charmoso, era na rua, mas as mesas de plásticos foram cobridas por toalhas vermelhas, a gente colocava flores, à noite colocava velas para os casais que vinham, e a gente conseguiu, no momento da pandemia, viver situações que, às vezes, só a gastronomia permite você ver. Porque servir vai muito além do que é só um negócio, do que é só faturamento, do que é só lucro, do que é um modelo de negócio. Eu cheguei a ver casos de filhos que não se encontrava com a mãe por proteger sua mãe na pandemia, por 4, 5 meses, e pegar uma mesa em ambiente aberto, ele sentar, outra em frente, a mãe sentar, e os dois almoçarem juntos ao ar livre. Então a gente pôde ver celebrações, momentos, sorrisos, choros de pessoas que puderam se encontrar com essa parrilla de rua. Foi bem difícil, porque a gente foi muito perseguido, porque como era um negócio de rua, e estava chamando a atenção da cidade de um modo geral, vários bares, restaurantes fizeram denúncias falsas, anônimas, para tentar prejudicar o negócio, e o nosso negócio foi girando. A gente foi tocando, fazendo tudo perante o que a lei determinava, então a gente não tinha que se preocupar com esse tipo de coisa. 6 meses depois, a gente com a rua aberta, ia vir novamente o período de chuva, a gente abriu a parrilla de fevereiro para março. Em julho a gente alugou, julho para setembro a gente alugou a nossa loja. Uma loja no centro de Brasília, cara, mas que se a gente tivesse que fechar devido às tempestades, daria para pagar com as nossas vendas. Então, empreendemos um próximo passo, 6 meses depois de abrir uma loja no centro da capital. Para quem conhece, é algo muito difícil. Do negócio que era só para minha família e da minha esposa,
subimos para 17 famílias. Tínhamos 17 funcionários, fizemos a reforma da loja, toda vendendo tudo na rua. Meu pai ajudou muito, foi fazer a parte de infraelétrica, enfim, tudo que era cabo, meu pai estava lá com a gente. O meu irmão Gil me acompanhou ali desde o começo também conosco. Era ele que encantava as pessoas, era ele que vendia, enquanto eu assava, então éramos uma equipe completa. A Andy na operação, cuidando, servindo bem as pessoas, sorrindo com aquele sorriso puro dela. E a gente foi para a loja. Ganhamos, Deus foi tão bom em todas essas etapas da minha vida que eu não posso deixar de citar Deus e Santa Clara, que em cada momento que a gente não sabia o que fazer, a gente pedia luz a Ele. Pedimos ao nosso queridíssimo Padre Norbey para poder nos guiar, nos orientar espiritualmente, para que a gente estivesse dentro da fé, do que a gente pudesse aguentar toda a pressão. E a gente, com o restaurante, a gente conseguiu também um projeto da arquiteta, que é a Tânia, quando ela viu a nossa história, tudo daquilo que a gente estava recomeçando, ela falou, o que vocês iam pagar do projeto, vocês não vão pagar mais nada. O projeto de arquitetura é meu, presente para vocês, eu vou acompanhar toda a obra, eu vou cuidar de tudo, e a gente vai conseguir fazer essa reforma. E eu e a Andiara estávamos preocupadíssimos, porque essa reforma ia custar aí 6 dígitos, né? Era um valor significativo. E as coisas foram acontecendo, e foi dando certo, e aí, fazendo o Assados do Fred, a gente conseguiu abrir a loja. Empreender, minha gente, não é nada muito fácil, porque é mais insistência, é mais vontade de vencer, é mais desejo de chegar lá do que competência técnica, na minha opinião, do que você ter apenas dinheiro. Eu vejo e convivo com vários amigos ultragraduados que não conseguem empreender. Eu vejo e convivo com várias pessoas que têm aportes financeiros altíssimos de seus pais e não conseguem empreender ou fazer dar certo. E parte disso na vida é só uma coisa: o seu verdadeiro desejo de querer fazer aquilo dar certo. E nas minhas 2 oportunidades eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer dar certo para não passar uma necessidade ou deixar faltar para minha casa e para os meus filhos. Eu sou um cara que tem uma grande dificuldade de estudo, né? Eu tenho um TDAH que eu não consigo me encontrar ou ler ou executar algo perante a concentração do estudo. Então a minha conclusão eu acho que eu nasci para criar oportunidades, eu acho que eu nasci para conectar as pessoas. O meu talento, eu me identifico quando eu consigo convencer, conversar e atrair as pessoas para aquilo que eu quero vender. Seja um churrasco na rua, seja uma tecnologia que as pessoas não sabiam que não existia e que vai existir. E eu acredito que o empreendedorismo, né, o meu ex-chefe me deu um presente, vou até confessar para vocês, que ele jamais deveria ter me dado, porque aquilo foi a grande virada, que eu lembrei aqui agora, da minha chave. Ele me deu um livro de Napoleon Hill. E Napoleon Hill, ele passou muitos anos, décadas, estudando pessoas que não eram ricas e ficaram ricas. E qual que era a fórmula dessas pessoas que se tornaram ricas? Eu venho de uma região periférica, eu não era pobre de faltar comida na minha casa, mas eu era um pobre onde a gente tinha as limitações de luxo. Então, a gente tinha que escolher as coisas. Meu pai nunca deixou faltar nada. E nisso eu queria chegar lá, no topo. E esse livro chama Pense e Enriqueça. Muitas pessoas aí já devem ter lido esse livro. E esse livro, ele foi falando que o desejo, a vontade de fazer as coisas acontecer, atrai outras pessoas. A sua mente fica, no meu entendimento, perante o que eu li, que eu nunca consegui ler o livro todo, tá? Como eu falei, eu sou TDAH, eu não consigo ler tudo. Mas as partes que eu li me conectaram falando assim: quando eu estou com a mente focada naquilo, eu respiro, eu acordo e eu deito pensando naquilo. Automaticamente, as pessoas que vão me interessar em conversar, em me conectar e que eu vou buscar, são pessoas que me ajudam a evoluir para chegar naquilo. Eu não digo no sentido de ganância, eu digo no sentido de crescimento. Então, eu procurava
uma linguagem melhor, eu procurava ler sobre as tecnologias, alguma coisa, alguma informação, eu procurava botar minha mente para pensar nisso. E foi o que aconteceu na minha vida como empreendedor. Hoje nós estamos fazendo mais, voltando para o mercado. Hoje, inclusive, a minha esposa está num evento, abrindo um congresso, que é da área que eu comecei a trabalhar em 96, da rádio e televisão. É um congresso nacional da ABERT. E nós estamos lá há quase 10 anos atendendo essa empresa, essa entidade, que é uma associação. E aí a gente hoje começa a colher bons frutos daquilo que a gente nunca deixou de acreditar, que é não abandonar o barco, que é fazer algo dar certo. Então, tia Pedrinha, vou te chamar de tia Pedrinha, tá? Porque você é minha tia, igual minha mãe, minha mãezinha, e minha madrinha é a Dindim. Você foi o pontapé inicial de tudo isso. Porque quando eu tinha 13 para 14 anos e ficava mais preocupado em beijar na boca e ficar na escola ali com as meninas, eu pude ter a oportunidade de ganhar o meu dinheiro, de comprar coisas que eu não poderia comprar, ou meu pai não poderia me dar. Meu pai tinha 5 filhos, trabalhava de domingo a domingo, não dava para ele dar tudo o que a gente queria. Então, eu lembro até que no meu primeiro salário, eu lembro até hoje o valor, era R$ 112. E eu não consegui chegar em casa com o meu salário. Primeiro que a Andiara até falou onde que eu comecei a descobrir que eu era vendedor, né? Vou voltar lá em 1996. Eu comecei a trabalhar em emissora de televisão, eu não tinha roupa social linda que todo mundo lá tinha, quando o jornalismo tem isso, né? E eu lembro que eu queria estar bonito lá com o pessoal e tal. Aí eu fui num shopping do lado do setor de rádio e TV, aqui da nossa cidade, apenas 2000. Entrei numa loja, que eu lembro até hoje, ela já fechou, mas era François, que era só para roupa social para criança. E eu, com 13 anos, entrei lá e perguntei para a moça como é que eu fazia para comprar, que eu não tinha dinheiro. Eu ainda ia receber meu salário. Aí ela falou assim, não, mas não tem como, né? Você tem cheque? Não, não tenho cheque. Mas tem promissório? Aí a mulher falou assim, tem. Aí eu falei assim, moça, eu tô trabalhando assim, assim, assado, contei a história para ela, e eu queria comprar uma roupa legal. Aí ela pegou e me vendeu uma calça, uma camisa e uma gravata. Aí eu lembro que ela ligou para minha madrinha, Dindinha, para confirmar os dados, se aquele menino estava querendo dar o golpe e se existia. Enfim, entrei na loja sem dinheiro e conversando, eu saí da loja de um shopping com calça, gravata e camisa. Essa gravata eu tenho ela guardada até hoje. E então eu comecei a descobrir que eu conseguia convencer as pessoas dentro daquilo que eu acreditava, não dentro daquilo que eu queria necessariamente induzir. Foi aí que eu comecei a entender, no passado, onde que veio o meu comercial. E aí as vendas, a vida, acontece dentro de uma essência boa. O empreendedorismo é tudo aquilo que a gente acredita, aposta, sendo uma coisa boa. Se a gente plantar isso bom, vai colher bom. E você, tia Pedrinha, foi o pontapé, foi a minha inspiração. Dentro da nossa família, você é uma das pessoas mais estudiosas. E voltando ao meu TDAH aqui, que eu estava falando da história do salário, que eu não cheguei em casa, eu fui descendo para a rodoviária de Brasília lá, você sabe onde que é, as pessoas, talvez muitos aqui não saibam, mas antes de eu chegar na rodoviária, eu já tinha gastado quase todo o resto do salário do que eu tinha me comprometido com o União Pedaço, que eu comprei presente para cada irmão meu, um brinquedo. E foi muito legal, porque essa oportunidade que você, talvez, não sei se você na época tinha essa noção, mas com 13 anos, eu vi que eu podia realizar meus sonhos.
E foi legal porque a, o trabalho, como meu pai sempre falou, ele dignifica. E poder começar ali pequeno, né? Limpando o banheiro, limpando as mesas, fazendo serviço de boy, fazendo café para os entrevistados. Foi algo que não era o que eu imaginava que eu ia fazer. De começo eu achei que ia ser auxiliar de cinegrafista. Mas foi muito importante, porque o seu Moreira também me deu essa oportunidade. E isso me trouxe uma grande essência de amadurecimento de lá de baixo. Da onde que a gente tem que valorizar cada etapa de uma empresa. Para mim, empreender, isso me ajudou muito. Todas as etapas que eu passei, na rede amazônica, no quartel, no hotel, porque quando eu fui formar meu time, minha equipe, eu pude saber o que eu queria entregar, o que eu não queria que fazer com que fizeram diversas vezes eu passar. E isso me trouxe uma certa maturidade, onde eu ainda tenho muito que aprender. A vida de empreendedor não é fácil, eu tenho um restaurante, tenho um ponto de rua, estou reestruturando o ponto de rua. Eu e minha esposa, a gente folga e eu lembro que no começo da rua, eu ficava 3 meses sem um dia de folga, trabalhava 18, 20 horas por dia. E empreender é isso, gente. E empreender é você desejar e fazer dar certo. E se você estiver cansado, você vai ter que trabalhar, porque aqueles que chegam lá, né? Tem até uma vez um amigo meu falou assim, é por isso que nem todo mundo anda de Mercedes. Porque nem todo mundo está disposto a virar noites, dias e horas para trocar lazer em diversos momentos da vida, para trocar, às vezes não trocar, mas se ausentar da família para conseguir chegar dentro de um objetivo. E para mim, quando você pergunta o que é empreendedorismo, para mim é isso, é dedicação, acreditar e fazer. Muito bem. Muito bem, gente. Impossível não me emocionar com o Fred, né? Impossível. A história dele é linda. É uma história, vocês viram, ele contou de uma forma tão concatenada e assim, é muito mais do que ele contou. Porque que a gente viveu esses momentos dele, essas lutas, e ainda estamos vivendo, porque, como ele mesmo disse, manter um restaurante não é uma coisa fácil. Trabalhar com pessoas não é uma coisa muito fácil. Você não trabalha com empregado, você trabalha com seres humanos, né, que têm suas vidas, que têm toda uma história, que ao final das contas, para um bom gerenciamento, você administra um pouco de tudo isso. E quando você corta, é duro. É duro. Então, assim, Frederico, eu realmente, é tudo aquilo que eu já abri aqui falando, que eu tinha muito orgulho. Eu não pretendia dizer, né? A gente dizer que eu era tua tia, mas assim eu tenho tanto orgulho de você, e você sabe disso, eu já te disse isso muitas vezes, porque eu vejo uma coisa, vou contar agora um pouquinho só do outro lado, viu, gente? Quando ele tinha essa idade, 13 anos, ele era um menino muito ativo e já namorava uma professora. E aquilo me enlouquecia. Eu que já era mãe de filhos mais velhos, eu falava, como? Ele é mais velho do que... Mas bobagem, claro que é um pouco de preocupação, não é nem de preconceito, de preocupação assim, com o amadurecimento muito rápido, né? Assim, que ele estava passando por isso. E aí, falei com esse meu amigo, podia dar uma oportunidade para ele. Agora, essa coisa, viu, Fred? Ela vem de muito antes, você sabe disso, né? As nossas histórias de vida, elas começam de antepassados nossos, a gente sabe disso. Então. E você sabe que teu pai, com 7 anos, já empreendia e muito, né? Seu pai, ele de manhã, 4 horas da manhã, saía para vender pão, mais tarde ele vendia pirulito, e mais no final da tarde ainda vendia sorvete, às vezes entregava jornal, e cedinho. Então, ele já tinha essa coisa de correr atrás, entendeu? De correr atrás. Agora, nós tínhamos também essa coisa de correr atrás, cada um ao seu turno, né? Eu do meu jeito, que também ia atrás, né? Tanto estudando, gostava mais dos estudos, mas aprendi a costurar para fora, não sei o que, do meu jeito. Nenhum de nós jamais foi tão empreendedor quanto você.
Porque Que é isso? você, essa sua busca, essa sua determinação, essa sua força de vontade de correr atrás e não desistir. Se não desiste, você muda o foco se for necessário, mas você está lá. Porque aquilo que você falou, a grande motivação é, primeiro, sobreviver, né? Então, a sobrevivência, às vezes, ela abre caminhos quando você não se coloca no lugar de vítima, de coitadinho, de estender a mão e querer que te deem nas mãos. Você tira um guerreiro que tem dentro de você e vai à luta. E você fez isso com uma maestria incrível, é uma lição de vida para muita gente. E outra coisa, você tem uma esposa incrível, realmente é incrível, você falou, reforçou, algumas vezes ela entrou aqui, contou alguns pedaços dessa vida de vocês, que realmente é lindo, quer dizer, você coloca uma parrilha de rua, mas coloca mesas forradas, velas e flores. Quer dizer, você faz a diferença, não basta pôr uma parrilha na rua e ficar vendendo um churrasco como um qualquer. Você atraiu para você pessoas que realmente, primeiro, aprecia um bom churrasco e, segundo, aprecia um bom ambiente, né? Que isso que realmente faz a diferença. Então, vocês foram incríveis, tanto da primeira vez, quando vocês fizeram os tokens, inovaram, assim, incrivelmente, foi muito reconhecido. E você acompanhei as tuas idas para Fortaleza, ida para não sei onde, essa correria que você vivia, e fazendo mais, fazer mais mesmo. E a Fazendo Mais está voltando agora e vai voltar com muita força, porque você e a Andiara têm esse sangue. Né? Você e a Andiara, vocês se complementam, isso é muito lindo. E outra coisa que eu acho maravilhoso em você, e que eu acho maravilhoso nas pessoas, e até hoje, ontem eu falei sobre isso no vídeo, é valorizar as pessoas que passaram por sua vida. Agradecer sempre. Porque por menos que fizeram, por menos que estiveram ao seu lado, não atrapalharam. E por menos que fizeram, alguma coisa fizeram. Então, assim, sempre. Você falou repetidas vezes aí e tal. Agora, gente, eu de tudo isso, eu sempre achei tudo muito incrível nele, mas o mais incrível mesmo foi ele entrar com 13 anos e sair vestido de uma loja. Numa época em que é lógico, gente, como fazer isso? Mas as pessoas sabem inspirar a confiança. E isso vem de berço. E ele inspira essa confiança. Você conversa com ele, como ouvimos agora. Só de ouvir o Frederico, a gente sabe que ele inspira essa confiança. Né? A gente sabe que é uma pessoa que ele honra. Sabe? Ele tem honra e, gente, ele é isso. Meu querido, o papel do Catarse Psique seria fazer uma conjunto de tudo isso aí, mas é impossível fazer com você, porque você já fez tudo. Você é a maior lição. Então, assim, eu te agradeço muitíssimo você ter estado conosco. Te deixo à vontade se você quiser complementar. Andiara, se estiver aí, quiser entrar também um pouquinho, Andiara, fazer uma tripla aí para você só dar aí o seu oi também, você vai ser muito bem-vinda, porque você é queridíssima. E eu valorizo muito esse amor de vocês, que é um amor que transcende, né? E vocês não cansam de falar isso lá, isso é incrível. Recebi a visita dos dois há um tempo atrás em Brasília, ainda o pequenininho, ainda era o Francisco, ainda era... Não tinha um ano ainda, não me lembro um ano, ou menos de 2, com certeza. E eu trabalhava, né? Então eu ficava pouco em casa e eles estavam de férias uns diazinhos e ficaram ali, sei lá, 3, 4 dias curtindo. Tal. Mas um belo dia eu chego em casa, tinha um lauto jantar. Um jantar que ambos fizeram com todo carinho, com vela e flores na mesa. Isso é qualquer um? Não é qualquer um, gente. Isso é um ser muito especial. É uma família muito especial. Então, meu querido, eu só posso, todos os dias da minha vida, mandar muitas energias positivas para você, rezar, para que tudo que você queira na vida, e todas as pessoas do bem, como você,
né, que tem essa visão da vida, de se construir, apesar dos pesares, e produzir, fazer mais e melhor para as pessoas, que consigam cada vez mais, porque Amém. pessoas assim merecem. Eu te Amém. agradeço muito. Deixa a palavra para você se despedir. Te agradeço muito as pessoas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que acabei não olhando. Tem a Selma sempre te parabenizando. Além de competente, você é presciente. Que E a tia Deus te Nenzinha. abençoe cada vez mais. Muita gente, aqui a Socorro dizendo que você é uma pessoa do bem. Bom, enfim, tem muita gente aqui aplaudindo, família tudo, Silvestre falando, papai. A Mariene, se você não sabe, Mariene também é nossa prima, mora em Minas. Ai, que Está dizendo que legal. você é um exemplo de vida. A Dani dizendo que você que me ama, né? Minha nora, me ama. Eu também amo. A Catarina, me lembro da nossa professora te citando como exemplo para a turma, viu? Isso é você, viu, Fred? Eu citando você. Tudo muito lindo, Socorro. A Júlia, que emocionante, Fred. Vocês são muito guerreiros e inspiração para tantas pessoas. Mesmo sem vocês saberem, vocês são força e motivação para os seus. É Amém. isso aí. Um exemplo a ser seguido, a Marcinha, prima também falando, que orgulho saber da sua luta e persistência. Olhe, Deus continuará a te abençoar, sempre. E segura a emoção, né, Marcinha? Segura. Se eu já te admirava, a arquitetura inteligente falando, se eu já te admirava, agora admiro. Essa daí é a Tânia que deu o projeto de arquitetura pra gente, que está assistindo a gente. Muito grato também, todos vocês que assistiram. Muito grata, Tânia, muito grata. Um abraço para ti. Se eu já te admirava, meu amigo, e seu Gustavo, agora eu sou apaixonado por vocês. Quem não se apaixona? É isso aí, meu irmão. Alex Candango, super inspirador, Silvio César, Catarina, que tem muito orgulho do filho. A gente aprendeu a apreciar esse casal, não tem como ser diferente depois que a gente os conhece. Eu creio. Enfim, muito orgulho de ser seu pai, irmão dessa mulher incrível, né? Esse é meu irmão falando. Mas é isso, gente. Eu acredito aqui que a gente passaria muito tempo falando. A Diário dizendo que não pode entrar porque está no evento. E Luiz Hiroshi, meu amigo querido, dizendo que foi ótima live, história de vida de um vencedor, realmente um grande vencedor. Glória a Deus, amém. Muito bem. Meu genro, filho, enfim. Deus no controle de sua vida. Márcia, você precisar dar aulas de empreendedorismo, primo, tá vendo? Olha aí, mais uma inspiração. Que Deus continue os abençoando sempre. Enfim, gente, é muito comentário aqui de pessoas queridas. Thelmíssima, obrigada. Também é um prazer ter você aqui conosco. Histórias lindas, que Deus te abençoe sempre. E é isso, meu amigo, que todas essas bênçãos se multipliquem. Amém. Imensamente na sua vida e em todas aquelas pessoas que te veem pelo lado bom da vida. Pode se despedir, palavra é sua. Eu queria agradecer de todo o coração pela oportunidade desse convite. Na verdade, já externei que eu tenho e vou externar sempre isso, que eu tenho muito orgulho de você. Esse seu projeto é maravilhoso, tem mudado vidas, tem um algo maior do que muita coisa do que um negócio. Ele tem realmente feito diferença para o planeta. Não é só para pessoas que estão ali próximo, mas realmente isso está se identificando e atraindo pessoas dentro daquilo que faz sentido. Segundo, eu quero agradecer a cada um de vocês. Mantemos aí uma live aí com 24 pessoas, pelo que eu estava vendo aqui sempre. 24 pessoas que se mantiveram do começo ao fim, praticamente. Isso foi muito legal. Cada amigo, cada pessoa querida que nos ajudou, que nos ajuda. Minha sogra estava aí também. Nossa, minha sogra, ela foi tudo. Ela foi piso, ela foi pilar, ela foi tudo. A gente não pode tremer a perna. Qualquer coisinha, ela larga tudo e vem apoiar a gente. E a minha sogra Márcia, a Lindy,
que a gente, nesse momento de começo do Assados do Fred, foi até ela que me conseguiu conectar com o nosso padrinho de gastronômico, que é o Jimmy Ogro aí do Rio. Ela, com seu jeito, ela parece o pai de 2 filhos de Francisco, ficava colocando a fichinha para tocar na rádio. Ela, todos os dias, ela manda mensagem para famosos. Segue o Assados do Fred. Ah, sua coisa que você apresentou foi muito boa, mas segue o Assados do Fred. Numa dessa, um dia a gente conseguiu contar essa história rapidinho antes de finalizar. Existe um cara no mundo que é chamado de Francis Malman. É o maior parrileiro argentino, maior parrileiro do planeta. E o Malman, ele tem hotéis e restaurantes em Uruguai e Argentina. E ele tinha um livro que era traduzido em português, há muitos anos que foi lançado, e esse livro não acha mais em lugar nenhum. Já procurei meses, e aí um dia minha sogra fez com que o Jimmy, de uma forma diferente, fizesse contato com a gente. Aconteceu um imprevisto, ele veio perguntar pra gente o que tinha acontecido, e aí nisso a gente se aproximou. Um belo dia, o Jimmy tenta chegar na gente aqui, perguntando se ele estava aberto e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei, bicho, você tá aqui em Brasília? Ele falou assim, tô tentando te fazer uma surpresa, mas tá difícil. Aí encontrei com o Jimmy. E o Jimmy, ele me trouxe essa Bíblia da Parrilla, que era o último livro que ele tinha traduzido em português. Ele falou para mim, esse livro eu ganhei eu comprei quando eu conheci o Malman, quando ele estava aqui no Brasil, e para mim não faz diferença ele ser em português ou em inglês, porque só vendi em inglês, eu não falo inglês. Ainda vou ter que falar. E aí eu fui surpreendido por um grande famoso global, né, tá aí todos os dias apresentando um quadro dentro do programa da Ana Maria Braga, falando de vários locais de mercados do Brasil para comidas da Copa. E aí ele me traz esse presente, que era o último filho dele, e fala, eu já pedi outro na Amazon, pode ficar tranquilo, eu não vou ficar sem o livro do Malman, não. E acabou que nisso ela fez não só isso, mas quando a gente não tinha recurso para comprar uma coisa, ela ia lá, dava para a gente de presente. A família, os amigos, no que podiam ajudar ou se conectavam, se engajaram muito. E tudo isso, eu vou voltar a falar, são de exemplos que a gente vem de casa, da família. O que a gente tem que fazer nessa vida? A única coisa, buscar fazer coisas boas, coisas certas. O certo é o certo. Porque se a gente fosse uma pessoa errada, se a gente fosse interesseiro, isso fica muito evidente, as pessoas se incomodam com isso, não se conectam nisso, e quando a gente precisou, Deus conectou as pessoas certas para o momento certo. A gente não desistiu, porque a gente não tinha na cabeça a oportunidade de desistir. Mas essa vontade, tudo que a gente se conectou, nos ajudou a trazer todos vocês. Minha tia também, sempre de lá, torcendo. Eu lembro quando você foi a primeira vez que comeu churrasco, lá no condomínio do Alto da Boa Vista, com a tia Valmira. Eu ainda estava pegando a manha, né, de chegar na mesa quentinho e tal, e aí algumas coisas a gente errou, eu falei, caraca, tem que melhorar muito. E olha que eu já estava a carne há 15 anos, e é isso, não desistir e agradecer a cada um de vocês aqui dentro, e todos que acreditam na gente, e todos aqueles que querem empreender, se sentem isso na vontade, no seu profundo, não interessa se é vendendo um picolé, se vocês vão criar um picolé com pimenta, não interessa. Você só precisa de acreditar e trabalhar. Persistência, né? Ela sempre vai ganhar da resistência. Então, persista, corra atrás, porque não tem outro caminho. A coisa tem que dar certo. Agora, o cansaço vai vir, a frustração vai vir, mais do que as alegrias. No empreendedorismo, você vai mais se frustrar do que ser feliz na sua vida, porque até que o negócio fique perfeito, você tem que andar uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Os empresários de sucesso hoje, pouquíssimos têm 30 anos. A maioria está lá depois de seus 50. Porque a gente tem uma caminhada muito longa para amadurecer, para aprender a não perder, para aprender a não errar. A gente praticamente quebrou fazendo mais, foi um dos maiores ensinamentos da minha vida. Eu nunca amadureci tanto em 2 anos como
os 10 anos passados anteriormente. E é muito importante a gente saber valorar cada etapa de dificuldade na nossa vida. Só isso que eu queria deixar. Muito obrigado, tia. Eu te amo. Você é um exemplo. E cada um de vocês aqui eu tenho minha gratidão. Eu te amo. Obrigada, obrigada, obrigada. Isso é o inconsciente coletivo. Sempre atuando a favor do bem, daquilo que você realmente deseja, ama, precisa e diz: se eu posso, eu consigo. E consegue. Um beijo para todos vocês. Muita gente aí querida mandando recados. E que Deus abençoe a todos. Tem gente de fora falando que vai a Brasília para conhecer as Assados do Fred. O César comentou ainda há pouco. Por favor, quem está aqui, clica lá aqui no Instagram daqui a pouco quando acabar a live, @Assados do Fred, segue a gente lá. E Isso também o canal da minha tia aqui, que aí eu vou falar como Pedrinha. Ela tem um programa incrível e se você não está acompanhando, você pode estar perdendo tempo e estar no lugar errado. Por favor,